Tudo bem, pessoal? Nós vamos estudar este livro aqui, ó, Educação Inclusiva com os Pingos nos Is, Rosita Edler Carvalho, que faz um panorama geral sobre a educação especial. Maravilha? Então, vamos lá. E ao final resolveremos exercícios que as bancas cobraram desse livro. Beleza? Então vejam aqui, ó, correntes teóricas e sua influência no processo educacional para nós começarmos. Além da praticada, a educação precisa ser pensada em seu sentido e significado para as pessoas e para a sociedade. Então aquela introdução que outros autores, outros materiais gostam de fazer, que é muito importante. A educação não se trata apenas de organizar uma disciplina curricular e transmitir conteúdos. Nós temos que entender o sentido e o significado. Quem nós estamos formando, para que sociedade, o que nós pensamos de sociedade, de educação e de indivíduo. Ou seja, é a partir dessas questões que nós encontramos sentido e significado. Pós-modernidade é o momento que nós vivemos hoje. É um momento de muitas mudanças, não há tanta estabilidade social, tudo muda rapidamente. E nesse momento de pós-modernidade, aqui diz o seguinte, no atual contexto excessivamente materialista e mutável, a educação ganha papel de destaque, porque se constitui na mais humana das práticas. Então hoje a gente percebe muito individualismo, uma preocupação ainda maior com questões materiais, aquela ideia do ter sobre o ser, é tudo muito voltado para mercado, para consumo, enfim. Então esse mundo hoje muito frenético, de muita informação, de muito consumo, de crises econômicas, etc., ele precisa demais da educação, porque a educação nesse momento é que constitui a mais humana das práticas, de acordo com a autora. E a educação, então, a forma como nós vamos pensar a educação, esse caráter humano dela vai ser muito importante para nós pensarmos a educação especial, inclusive, e a educação inclusiva de forma geral. Aliás, já vou fazer uma análise importante aqui. Educação inclusiva aqui não é sinônimo de educação especial, tudo bem? Então, para a autora, a educação inclusiva, na verdade, é a ideia de incluir todos. E na ideia de incluir todos, nós temos também a educação especial. Então, a educação especial ela entra dentro da educação inclusiva, mas a educação inclusiva não é sinônimo de educação especial. Esse livro está preocupado com a inclusão em todos os sentidos. Ele está olhando para a pessoa com deficiência, mas está olhando também para outras pessoas que são excluídas e que fracassam no sistema escolar. Breves comentários sobre as correntes históricas na área da educação. Então, primeira coisa, pedagogia da exclusão. A pedagogia da exclusão tem origens remotas, ou seja, é algo antigo, por isso que nós precisamos pensar muito bem, nós precisamos realmente nos preocupar com a pedagogia da exclusão, porque se formos pensar historicamente, ela está muito bem enraizada nas práticas educacionais, nas práticas pedagógicas. Tá? Então ela tem origens remotas. Vejam aqui, então tem lá a antiguidade primitiva, educação essencialmente prática, espontânea, calcada na imitação e na verbalização. A educação igual para todos. O que é educação igual para todos? Ora, da mesma forma que o adulto ensina um, ensina o outro. E cada um que está ali aprendendo a fazer alguma coisa, né, a desenvolver alguma habilidade, tem que se virar para aprender com base naquilo que o adulto está mostrando. É um ensino igual para todos. Antiguidade clássica. Na antiguidade clássica destaca-se na Grécia a paideia, educação integral, incluía a formação do corpo e do espírito do homem. O homem seria o sujeito do processo educativo, né? Todo o processo educativo é voltado para o homem, para a sua formação integral. Só que aqui, um ponto importante, a educação era apenas para os homens livres. Ou seja, escravos, por exemplo, não tinham direito à educação, né? Então esse é um outro ponto muito importante. Veja que, na verdade, essa ideia de educação para todos não é bem para todos, né? Na Idade Média, a educação integral era para o clero e para a nobreza. Os trabalhadores aprendiam pela tradição oral, que contemplava apenas a cultura de sobrevivência. E no caso do Renascimento, já por volta do século XV, XVI, caracterizou-se por marcantes descobertas. O acesso à educação permanecia um privilégio para o clero, para os nobres e para a burguesia emergente. Ainda naquele momento incipiente, não era
para todos. Então, o que a gente percebe é que, na verdade, a ideia de educação inclusiva, ela nunca existiu historicamente. É uma preocupação até muito atual, é um desafio até muito atual, porque nesse processo educacional a gente sempre tem ou a exclusão de um grupo, ou nós temos uma educação mais acadêmica para um grupo e mais prática para outro, ou nós temos, por exemplo, a ideia de uma educação igual para todos, sem levar em consideração a diversidade, da forma como o sujeito aprende ou das suas necessidades. Então, hoje, mais dos últimos anos aí que nós estamos falando de educação inclusiva. Na Revolução Francesa, já em 1789, aliás, 1700, no século XVIII, né, Revolução Francesa, a teoria educacional, considerada revolucionária para a época, afirmava direitos do indivíduo e se apoiava no humanismo também aqui igualitário, a educação igual para todos, recomendando que o processo civilizatório deveria ser universal, isto é, extensivo a todos os seres humanos, independentemente de fronteiras nacionais, étnicas ou culturais. Então aqui a ideia é, bom, beleza, a educação é um direito do homem, então a educação todos devem ter acesso à educação, até porque é uma forma de o sujeito sair da marginalidade, que era um pensamento burguês da época, mas ainda baseada no princípio da igualdade, no igualitarismo, o mesmo processo educacional para todos, e quando eu falo de todos, são pessoas diferentes, alguns são ali membros da burguesia, outros membros da nobreza, do resquício, né, daquilo que sobrou da nobreza, e também havia os marginalizados. E o processo educacional seria para todos, sem reconhecer as diversidades, as diferenças. No século XIX, projetos positivistas e socialistas. No caso do positivismo, surge o otimismo pedagógico. O que é o otimismo pedagógico? Essa ideia de que somente pela educação as pessoas podem ter oportunidades. Só que é uma visão um pouco ingênua para aqueles que seguem, por exemplo, uma corrente mais marxista, né, mais histórico-crítica. Por quê? Porque, na verdade, mesmo que o sujeito passe pela escola e pela educação, ele vai enfrentar uma série de relações de poder na sociedade. Então, o otimismo pedagógico, também chamado de otimismo ingênuo, seria o seguinte: uma vez que o sujeito passou pela escola, pronto, ele sai da marginalização, porque agora ele tem oportunidades de conquistar as suas coisas e viver na sociedade meritocrática. No entanto, não é bem assim que as coisas acontecem na prática, né? Por causa das relações de poder, isso de acordo com o pensamento mais marxista. Quem vai, por exemplo, compartilhar esse otimismo pedagógico, entender a escola como uma instituição eminentemente social e importante para preparar o sujeito para a vida adulta, é Émile Durkheim. Tá? Então, já no século XIX, o sociólogo francês Émile Durkheim, por exemplo. No caso do socialismo, a educação deveria ser única e eminentemente política. Ou seja, a educação não tem apenas um caráter pedagógico, de formar o sujeito no sentido pedagógico, de transmitir conhecimento e tirar o sujeito da marginalidade. Não, ela tem também um caráter político, ou seja, a escola ela não está fora da sociedade, das questões sociais, ela precisa dialogar com as questões sociais. Então a escola ela precisa analisar o contexto social, econômico, político, perceber as lutas de classes e conscientizar o sujeito para que ele consiga viver nesse cenário de relações de poder de forma consciente. Tá? Então a educação não teria apenas uma dimensão pedagógica, mas também uma dimensão política, e essa visão vai influenciar profundamente as teorias curriculares críticas, não é mesmo? Maravilha, maravilha. Então aqui é como se estivesse dentro do socialismo desmistificando esse otimismo pedagógico aqui, beleza? E surgem depois, por volta das décadas de 1960, 1970, os crítico-reprodutivistas. Então a gente tem aqueles nomes que já são muito bem conhecidos, né? Por exemplo, Pierre Bourdieu, o Louis Althusser, o Christian Baudelot, Roger Stabler, que no caso que são os autores que denunciam lá o dualismo escolar na França, enfim. Então, o que significa a teoria crítica reprodutivista ou os crítico-reprodutivistas? O que eles nos ensinam? Que a escola, na verdade, é uma instituição que está a serviço de uma classe hegemônica. A escola, tudo que ela faz em termos curriculares, de organização,
das práticas que acontecem, enfim, tudo está voltado para atender interesses de uma classe social hegemônica, no caso de uma elite hegemônica, da burguesia. E a escola faz isso, tudo bem? Então, o papel da escola seria simplesmente inculcar ideias hegemônicas na cabeça das pessoas, da população, durante anos e anos e anos de educação básica e formar as pessoas nesse sentido. Aqui diz o seguinte: no estágio pós-moderno, nem tanto otimismo, nem tantas incertezas, e sim assunção da atitude dialética, que procura pontuar as macro e as micro-relações de poder entre a escola e a sociedade. E sob essa análise, constata-se que a escola reproduz o status quo. Ou seja, o que é o status quo? É a situação. Se eu tenho uma sociedade capitalista, hegemônica, o status quo é esse, né? É a situação que prevalece. E a escola reproduz essa situação, esses valores, esses princípios, essas crenças dessa sociedade para os alunos, uma vez que alimenta os movimentos geradores das desigualdades sociais, tá? No caso da desigualdade social. Então, para os crítico-reprodutivistas, quando a escola simplesmente reproduz esses valores, ela gera desigualdade social. Por quê? Porque ela não atende aquela massa, né, os interesses, os valores, a cultura popular, ela não olha para esses pontos, ela só olha para aquilo que é de interesse das classes hegemônicas, beleza? Maravilha. Obviamente, se você estudar, né, se nós formos estudar filosofia da educação, história da educação no Brasil, enfim, a gente vai ver depois com Saviani, com Libânio, já um otimismo crítico. Ou seja, dentro da escola existe sim reprodução, né, de valores da elite, mas também existe luta. Por quê? Porque as pessoas se tornam conscientes, os professores, os alunos, até mesmo a comunidade, e dentro da escola começam a oferecer resistência a essas ideias e lutar por transformação do currículo, das práticas pedagógicas, enfim. Aí nós teríamos otimismo crítico com o viés transformador. Mas aqui, no caso, o livro da autora não vai se aprofundar nisso, tá bom? Então vejamos, a proposta de educação inclusiva, vejam lá. Esclarecimento. O paradigma da inclusão escolar não é específico para alunos com deficiência. Lembra que eu falei para vocês que aqui a inclusão não está especificamente voltada para alunos com deficiência. Inclusão aqui não é sinônimo de educação especial. Nós estamos olhando para todos aqueles que precisam ser incluídos, beleza? Nós temos aqui um ponto importante, eu acho que é interessante comentar. Será que eu vou ter tinta na minha caneta? Acho que nessa aqui eu tenho. Então vejamos, nós falamos de paradigma, né? Paradigma da inclusão. Então é como se nós disséssemos o seguinte: existe um paradigma clássico. Esse paradigma clássico ele está muito baseado em ideais positivistas. Ideais positivistas. Ideias como, por exemplo, meritocracia, individualismo. Ainda está muito baseado em transmissão de conteúdos, a prática pedagógica, transmissão de conteúdos. A escola não tem que se preocupar com questões políticas, ou seja, neutralidade no currículo. Então, tudo isso são bases de um paradigma clássico. E esse paradigma clássico será confrontado, ele é diferente, eu acho que é melhor até colocar aqui um versus, né? Paradigma clássico versus um paradigma emergente, um novo paradigma que vai servir de base para nós repensarmos a educação, que no caso é o paradigma da inclusão. Então vejamos lá, paradigma. Vinícius, eu não gosto quando você fica de costas. Então tá bom, ficar meio de costas, meio de lado. Paradigma da inclusão. Então o paradigma da inclusão, ele já traz aqui, por exemplo, em vez de ideias positivistas, nós teremos talvez uma influência maior de abordagem sociocrítica, de teoria histórico-cultural, de materialismo histórico dialético, tá? Existe uma influência aqui de ideias socialistas,
não apenas socialistas, dentre outras também socialistas. Tá? Então a gente vai ter aqui outras abordagens que não ideais positivistas. Mas uma coisa que a gente pode dizer é que se nós falarmos assim, de que forma, com uma palavra a gente supera ideais positivistas, meritocracia e individualismo? Com uma palavra vem a ideia de solidariedade. Solidariedade. Então não há mais a ideia do individualismo, da meritocracia. Nós precisamos olhar para as necessidades das pessoas que têm realmente mais necessidades. Um outro ponto aqui que entra é a ênfase no princípio da igualdade, ou seja, educação igual para todos. Aqui nós temos o ideal de justiça, igualdade, mesmo modelo de educação para todos. Aqui, a igualdade está presente, de acordo com a autora? Sim, a igualdade está presente, mas não só a igualdade, como também a equidade. Então, entram aqui princípios da igualdade, mais equidade. Ou seja, nós temos sim a igualdade como um direito, todos têm direito à educação, educação para todos. Mas como eu organizo o processo educacional para atender à diversidade? Aí eu preciso falar de igualdade, de equidade. E quando eu falo de equidade aqui, eu estou falando de diversidade de oportunidades. Eu tenho que levar oportunidades para todos. Ou seja, eu tenho que reconhecer a diversidade, diagnosticar da forma correta a diversidade e atender a diversidade. Então, a equidade está relacionada às várias oportunidades que eu preciso criar para públicos diferentes. E um outro ponto, se aqui existe neutralidade no currículo, aqui nós estamos preocupados com uma educação crítica, uma educação que percebe o multiculturalismo, a pluriculturalidade, a diversidade e procura atender essa diversidade, considerando todas as dimensões da educação, técnica, ética, política, estética, ok? Então nós temos a diferença aqui de paradigmas. Massa, Vinícius! Dá para a gente voltar agora para o livro? Vamos lá! Voltando. Então vejam, ó, benefícios da inclusão a gente tem aqui. Quais seriam os benefícios da inclusão? Primeiro, turma heterogênea. Então a escola que historicamente é muito homogênea, é muito burguesa, né, como os progressistas vão dizer, ela começa a ficar mais heterogênea, ou seja, eu tenho pessoas deficientes, negros, de classes diferentes, de ascendências, de descendências diferentes, enfim, e essas pessoas vão compor ali um quebra-cabeça bastante multicultural e isso vai ser bom para todos. Então nós teríamos o benefício aí da inclusão. Serve como oportunidade para os próprios educandos conviverem com a diferença e desenvolverem os saudáveis sentimentos de solidariedade orgânica. O que é solidariedade orgânica? Quando não existem desconfianças entre as pessoas e elas praticam ações conjuntas em prol de um bem comum, massa, não é? Beleza. Agora aqui, professores. Os professores também ganham com isso. As tradicionais práticas pedagógicas tradicionais, repetiu aqui, né, passam a ser repensadas na direção dos 4 pilares da educação do século XXI. Então o professor ele fica meio desequilibrado, ele precisa cuidar melhor da sua prática educativa, ele tem que pensar como eu vou realizar atividades, organizar o currículo, as experiências curriculares, como que eu vou preparar o aluno no sentido dos 4 pilares, para que ele aprenda a saber buscar conhecimento, para que ele aprenda a conviver, para que ele aprenda a ser, para que ele aprenda a fazer, né? Não falei na ordem correta aqui, mas seriam os 4 pilares. Integração e inclusão. Essa é uma relação muito importante nesse livro, muito importante. E a autora, ela combate um pouco aquelas falas tradicionais. De repente, se você já assistiu outras aulas minhas, nosso curso de educação especial, enfim, você vai falar, Vinícius, mas você já falou diferente da autora. Sim, por quê? Porque eu aqui trago as ideias dos diversos autores. E no caso aqui, a Rosita, ela traz para nós um pensamento diferente sobre a relação entre integração e inclusão.
O que a gente tem normalmente nessa relação entre integração e inclusão é o seguinte: lá na década de 70 começaram a perceber que os alunos com deficiência precisavam também frequentar as escolas regulares, porque é direito, né? Tornou-se o direito deles de frequentar, de interagir, enfim. Beleza, vem o movimento da integração. No entanto, é o aluno deficiente que precisa se adequar à escola e não a escola se adequar a ele. E depois, esse período de integração, esse processo de integração foi superado pelo de inclusão. Então a gente vê primeiro de integração, que é como se fosse uma inclusão meio capenga, meio pela metade, e depois dele surge um processo de inclusão, como se fosse uma inclusão radical, né? A própria Teresa Mantoan diz isso, que a inclusão, a integração é uma inclusão parcial e a inclusão de verdade seria uma inclusão radical. A autora aqui, ela não vê dessa forma, ela entende que integração e inclusão são importantes. Uma complementa a outra, porque a integração traz a ideia de interação. Eu coloco o sujeito diferente para interagir com os demais, eu coloco o aluno com deficiência para interagir com os demais. E junto a isso eu tenho a inclusão, ou seja, eu tenho todas as medidas necessárias que a escola precisa garantir, o professor, o sistema de ensino, a comunidade, é um trabalho conjunto, para promover a equidade, ou seja, oportunidade para todos dentro daquele processo integrativo. Tá? Então, integração e inclusão são complementares, e integração aqui nesse sentido quer dizer o quê? Interação. Interação. E a inclusão não é simplesmente, então, inserir o sujeito na escola, né? Longe disso. Uma série de medidas, inclusive de natureza política, precisam ser adotadas. Então, são processos que se complementam, são processos interdependentes para a autora desse livro. Processos interdependentes. Vejamos aqui. Quando eu estou preocupado com interação, ou seja, colocar o sujeito com deficiência, por exemplo, junto aos demais na escola regular, nós estamos olhando para o princípio da igualdade. Todos têm o direito à educação, por exemplo, as escolas regulares, matrícula na rede regular de ensino, ok? No entanto, quando eu falo de inclusão, aqui entra o princípio da equidade, como eu já falei anteriormente, da equidade. Eu preciso garantir oportunidades de aprendizagem para todos, considerando a diversidade. E o princípio da equidade olha não para um atendimento igual para todos, mas para um atendimento integral. Atendimento integral. E aí nós temos essa relação de interdependência entre integração e inclusão, ok? Aliás, é com a inclusão que nós vamos lutar para eliminar as práticas excludentes que acontecem dentro da escola e dentro da sala de aula. Mais. As escolas inclusivas são escolas para todos. Até os princípios e ideais burgueses já traziam isso, né? No século XVIII, implicando um sistema educacional que reconheça e atenda, e aí vem a inclusão, as diferenças individuais. Não se trata apenas de matricular todos numa escola que seja homogênea, né? É preciso também reconhecer a heterogeneidade, respeitando as necessidades de qualquer dos alunos. Sob essa ótica, não apenas portadores de deficiência seriam ajudados. Aliás, esse termo portadores de deficiência é um termo já em desuso, não é? Porque o sujeito não porta a deficiência como se fosse assim, peraí, deixa eu carregar ela comigo e depois não, eu não quero mais carregar essa deficiência comigo. Não, ele não é um portador. A deficiência faz parte da identidade desse sujeito, né? Então esse termo ficou em desuso. Isso em todos os alunos que por inúmeras causas endógenas, ou seja, causas próprias, temporárias ou permanentes, apresentem dificuldades de aprendizagem ou no desenvolvimento. Qualquer aluno que, mesmo não sendo ali, não tendo essa característica da deficiência, mesmo que ele não esteja, por exemplo, no rol dos alunos que estão lá no artigo 58 da LDB ou de outros documentos,
Esse aluno que apresentar dificuldades temporárias ou permanentes, que não sejam, repito, decorrentes de deficiências ou de transtornos, ele também precisa ser incluído, ele precisa ser também devidamente atendido. Sem ser incompatível com a noção de integração, então aqui nós temos a interdependência, inclusão não é incompatível com integração, a inclusão institui a integração de maneira mais radical e sistemática, alertando para as implicações práticas da integração. Quer dizer, integrar é importante, mas cuidado, porque se nós ficarmos só na integração, a gente vai ficar ali trabalhando com base no princípio apenas da igualdade, sem considerar a necessidade de gerar, de desenvolver oportunidades para todos. Acho que ficou tranquilo, não é? Acho que ficou 10 aqui. Agora, a prática pedagógica que a proposta da educação inclusiva pressupõe. Então, acima de tudo, né, pressupõe e é o que se deseja, uma escola de qualidade. Não é apenas uma escola para todos, é uma escola que garanta qualidade. Espaço, então, de exercício da cidadania. O sujeito que está ali, ele não está ali apenas para participar de alguma forma, ele está totalmente integrado e ele tem uma formação ali, a educação voltada para ele, por exemplo, para o aluno diferente, tem as mesmas características, as mesmas dimensões, técnica, estética, política, pedagógica, não é? E esse aluno, ele participa intensamente das atividades. Por mais que exista, por exemplo, atendimento educacional especializado, salas de recursos multifuncionais, naquele momento das atividades da classe comum, o aluno com deficiência, por exemplo, ele está participando plenamente das atividades, ele está recebendo ali as oportunidades e nós temos aí a escola, então, como espaço de formação para a cidadania. Porque aquilo que ele desenvolve na escola, ele também pode desenvolver fora da escola. Espaço de apropriação e construção do conhecimento da cultura, espaço da alegria, dos sentimentos sadios, da convivência e da cooperação, e não da competitividade, do individualismo, da classificação, da seletividade, da exclusão e da meritocracia. Então, o paradigma da inclusão nos leva para uma ideia de trabalho baseado na alegria, dos sentimentos sadios, na convivência, solidariedade e cooperação. Aí nós teríamos uma escola de qualidade. Vou fazer uma pausa e já volto. Valeu!